perdoe-nos o áudio tá meio ruim. Porque a gente não tem o equipamento necessário para fazer um... É isso. Hoje vamos falar sobre forças. Sobre o que é força, mas vamos falar especificamente sobre 3 tipos de força. Força elástica, força de atrito e força peso. Bom, primeiro de tudo, vamos conceituar força. O que é força? Força é uma grandeza vetorial que causa deformação ou mudança de movimento de um corpo. Como assim? A força pode ser encontrada quando arremessamos algo, esticamos, chutamos. Quando aplicamos uma força, literalmente falando. Essa força aplicada pode causar uma deformação no caso do elástico, pode causar mudança de movimento no caso de lançar alguma coisa. Nós vamos aplicar uma força que vai gerar um movimento a partir de uma aceleração. Vamos aplicar matematicamente usando a lei de Newton, que é a lei da dinâmica. A segunda lei de Newton, que diz isso aqui, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração de um corpo. Isso que é a força. Bom, como já foi dito, força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque tem módulo, sentido e direção. Por quê? Como foi explicado na segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. A força, ela provoca a deformação e também a mudança de movimento. Exemplo, quando nós temos um satélite em órbita, está aqui a Terra, quando nós temos um satélite em órbita, esse satélite ele faz a curva, talvez elíptica, não lembro exatamente, ou circular. Ele faz essa curva, por quê? Porque a força da gravidade, a força gravitacional, provoca uma aceleração nele que faz com que ele mude o sentido e a direção. Entendido? Outro exemplo também é a diferença do movimento retilíneo uniforme e do movimento uniformemente variado. Por quê? O movimento retilíneo uniforme, como ele não tem aceleração, em um caso ideal onde não há nenhuma força que atue nele, ele sempre permanecerá retilíneo e não mudará de velocidade e também não mudará o sentido nem a sua direção. Ok? Bom, e nesse mesmo movimento retilíneo uniforme, a velocidade será constante, portanto não haverá aceleração, e se não houver aceleração, não vai ter força resultante sobre ele. Segundo aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês faz alguns minutos. Existem vários tipos de forças diferentes, como por exemplo a força de contato, força magnética, força elétrica, força peso, força de atrito e força nuclear. No exemplo do satélite em órbita da Terra, sabemos que a força gravitacional atua sobre determinado satélite que faz com que ele mude de sentido e direção permanecendo em órbita. Ok, essa força ela está direcionada do satélite para o centro da Terra, fazendo com que essa força da gravidade, força gravitacional, seja determinada de força centrípeta. Vamos falar sobre as duas forças, força elástica e força peso. E força de atrito. Para força elástica eu tenho alguns exemplos. Não tenho elásticos, tem só meu cabelo, mas eu tenho molas. Tem essa mola aqui grandona, que era de um caderno, e essa mola aqui pequenininha. Ok. A força, como já foi dito, ela causa deformação e mudança de movimento. Nesse caso aqui é fácil explicar a deformação. Eu fico melhor na frente disso aqui. Tá. Você pode perceber que quando eu solto a mola, ela fica esticada. Mas se for notar bem de perto, a parte de baixo aqui, ó, ela está menos esticada que a parte de cima, que está mais afastada. Por quê? Porque esse caso aqui não é ideal. No caso, esta mola aqui, ela tem massa, ela tem peso. Então ela mesma se deforma, fazendo com que o seu peso, a força que atua nela mesmo, cause determinado afastamento entre os feixes aqui, as molinhas aqui, no caso. Mas nesse caso, se eu aplicar determinada força aqui embaixo, eu posso fazer com que ela estique muito mais, entendeu? Nessa mola mais pequenininha aqui, também pode ser visto isso. Ela é mais rígida, digamos assim. Se eu aplico uma força para cima, ela deforma, ó. Tá vendo? Ela deformou. E se eu aplicar uma força para baixo, ela também deforma.
aumentando ou diminuindo o seu comprimento. O cientista que calculou isso, que formulou matematicamente a força elástica, foi Robert Hooke. Ele determinou que a força é igual a uma constante, que cada mola tem sua constante, vezes a deformação dela, vezes o comprimento da deformação dela. No caso, quando a constante é maior, então quer dizer que mais rígida é a mola e mais força é necessária para deformar ela. Com o exemplo das duas molas que eu tenho aqui, você percebe que essa mola aqui, o próprio peso dela faz com que ela deforme muito rápido. Só se eu balançar, dá pra ver que ela deforma muito fácil. E se eu faço um pouquinho de força, ela deforma mais ainda. Ou seja, a constante dessa mola aqui, a constante elástica dessa mola é muito baixa. No caso dessa aqui, que eu mostrei agorinha várias vezes, se eu balançar ela, ela não deforma com tanta facilidade. E também ela tem uma rigidez maior. Então, se eu for pegar essas duas molas, essa aqui tem a constante elástica maior. Ou seja, eu necessito de mais força para deformar ela em comprimento. Força é igual a constante vezes a deformação. A força é igual a constante, que cada mola tem a sua, vezes a deformação em comprimento. No caso, daqui para cá. Ok? O que a gente fala agora? Agora eu vou falar um pouco sobre a força-peso. O que é força-peso? A força-peso nada mais é do que a força com que a Terra atrai o seu corpo. A força-peso é diferente do peso que você se pesa na farmácia. Vai lá na farmácia, sobe na balança e vê a tua quilograma. Aquilo não é o peso, aquilo é só massa. Bom, partindo para a parte matemática da força-peso, aplica-se comumente a segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Como a força vai ser o peso, vai ficar peso é igual a massa, e a aceleração, vamos usar a aceleração da gravidade, a gravidade terrestre. Vai ficar peso igual a massa vezes a gravidade. E com essa fórmula dá para você medir o seu peso a partir de sua massa. O peso é medido em newtons ou quilogramas-forças. O newton é a unidade no sistema internacional. Ele é mais comumente usado. Quilogramas-força é mais para balanças mesmo, só para configurar ela. Observação. A quilograma-força, a força causada em 1 kg na gravidade terrestre. E normalmente as balanças que você normalmente se pesa está configurado nessa unidade de medida. O peso vai variar conforme a gravidade de onde ele está. Por exemplo, bom, eu vou usar este extintor de incêndio para exemplificar tudo aquilo que eu disse. A massa dele é de 2 kg. Aqui na Terra, ele está exercendo uma força na minha mão de aproximadamente 20 newtons. Vou usar a gravidade da Terra como 10, ok? Mas se esse mesmo extintor de incêndio estivesse em Júpiter, onde a gravidade é 2,5 vezes maior do que a gravidade da Terra, este mesmo extintor de incêndio não teria mais 20 newtons, o peso de 20 newtons na minha mão. Teria 50 newtons. Pesaria 50 newtons. É como se você segurasse algo de 5 quilos na sua mão. Mas só 2. Vai! Ih, tu doido. E a gente vai dar continuidade no estudo das forças de contato. Por exemplo, nós temos a força de atrito, mas antes vamos contextualizar a seguinte ideia. O que é atrito? Por que as coisas se atritam? Quais são exemplos de atrito no nosso dia a dia? Por exemplo, nós temos atrito pelo simples fato de eu estar encostando minha mão e fazendo assim. Isso aqui é o atrito conhecido por que muitas pessoas fazem quando está frio, nesse caso para se aquecer. Então nós temos aqui o atrito entre as mãos. Também temos atrito quando o carro é freado, temos atrito quando empurramos uma caixa de papelão em uma superfície plana, nós temos atrito quando nós lixamos um bloco de madeira. Então tudo isso são exemplos de força de atrito, certo? Sendo que a força de atrito ela vem da terceira lei de Newton, ou também chamada de lei de ação e reação. Nesse caso nós temos a seguinte definição. Imagine que eu, com a minha mão, se tiver alguma pessoa fictícia ou... Por exemplo, exemplos de força de atrito
nós temos, que vem da terceira lei de Newton, que é a ação e reação, nós temos exemplo, por exemplo, se eu pegar minha mão e bater assim levemente sobre esse indivíduo que está do meu lado. Bom, o que aconteceu? Nesse caso nós temos a seguinte análise. Quando meu punho ele exerce uma força sobre o braço do meu companheiro, percebe-se que o que acontece é que eu tenho uma força do meu punho atuando no braço dele, e eu temos outra força também do braço dele atuando sobre o meu punho. Mas aí você se pergunta por que a minha mão deforma o braço dele. Dá a ver com o fato de este corpo estar em repouso e o meu braço estiver em movimento. Nesse caso, quem tem mais inércia é o meu braço, então causa mais deformação, mas a força, a intensidade das forças, desconsiderando a inércia, vai ser a mesma. Eu tenho uma força direção horizontal no sentido esquerdo e temos outra força direção horizontal no sentido direito com a mesma intensidade. Por exemplo, em uma luta, os dois lutadores, o X e o Y, exemplo, não especificando o nome deles, quando o X, por exemplo, dá um soco no Y, o que acontece com o rosto dele é que, além de ocorrer a deformação, ele fica tonto, ou seja, ele recebeu uma pancada muito forte. Aí você se pergunta por que o lutador que deu o soco nele, porque ele também não tem aquela expressão de que doeu a mão dele. Bom, primeiro porque ele está de luva. A luva, de certa forma, amortece o impacto, mas para a mão e não para o rosto dele. E também temos a seguinte ideia, o rosto dele também estava parado e a mão dele em movimento. A inércia, quando maior o movimento, maior a inércia do corpo. A inércia juntada com a força vai causar uma maior deformação quando isso ocorre em um corpo que está em repouso. Como exemplo, esse bicho aqui do meu lado, fica parado. O preconceito em relação à força de atrito é que todo mundo diz que os corpos devem estar em movimento. Mas, por exemplo, eu tenho força de atrito quando eu tenho tendência de movimento. Por exemplo, um carro parado em uma ladeira com freio de mão. Ele tem atrito? Tem, só que ele é uma tendência. Existem dois tipos de atrito. O atrito quando ele é estático, que é quando tem uma tendência de deslizamento. E o atrito dinâmico é quando eu tenho, no decorrer do seu movimento, eu tenho um atrito. Sendo que a força, a direção, o sentido e o módulo da força de atrito, ela sempre a direção e o sentido sempre é ao contrário ao movimento de um corpo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carro aqui freando em uma pista. Então, nesse caso, a força de atrito, a derivação de F e AT, FAT, ela está exercendo o sentido contrário do movimento desse corpo. Ok? Nós temos outro exemplo também, é esse acendedor de fogão, ou sei lá, um isqueiro bem grande. Então nós temos quando nós pressionamos esse botão aqui, ocorre uma faísca. O que acontece? Dentro desse dispositivo nós temos uma engrenagem, não dá pra ver, mas temos uma engrenagem com dentes e uma alavanca. Na hora que você aperta esse botão, a alavanca puxa a engrenagem e a engrenagem com seu dente risca uma pedra que causa o efeito de faísca, que relacionado com gás de cozinha produz o fogo que é necessário para aquecer comidas, enfim. Combustão. Comburente. Combustão. Então é um exemplo de força de atrito. Dando continuação ao estudo sobre a força de atrito, nós temos os seguintes fatores que influenciam a força de atrito. Primeiro, a força de compressão entre os corpos. Por exemplo, imagine que eu tenho uma superfície aqui e eu tenho esse determinado corpo aqui. Este corpo aqui tem um determinado atrito em relação à superfície. Mas se eu aumentar a massa desse corpo, ele está de 5 kg, ele passa para 10 kg, eu tenho uma força de atrito maior. Por que isso acontece? Porque, nesse caso, a força verticalmente, que aumentou o atrito, na verdade é a força-peso, ela está relacionada com aquela seguinte fórmula de que PMG, em qual eu tenho o peso sendo igual a massa vezes a gravidade. Então, quando eu aumento a massa, a gravidade é a mesma, mas a força-peso aumenta. Então, se aumentar a força-peso, você aumenta a força de pressão, entre aspas, a força entre o chão e o bloco. E logo o atrito passa a ser maior.
Outro fator que influencia a força de atrito, na verdade, é o acabamento das superfícies. Exemplo, utilizando o mesmo jornal que é feito de papel, mas colocando uma tábua de madeira, nós percebemos que o atrito ele vai ser diferente por causa da superfície entre os dois corpos. Nós temos uma superfície quase que lisa e uma superfície que, embora aparenta ser lisa, mas tem uma certa espessura. Você percebe que tem uma certa irregularidade se for analisada microscopicamente. Então, outro fator, além desses, pegando o mesmo exemplo, é a natureza dos corpos. A natureza dos corpos, ela influencia muito na força de atrito. Por exemplo, eu tenho uma força de atrito diferente quando eu fricciono a minha mão com a outra mão. Nós temos que ela pertence ao mesmo corpo, elas são feitas do mesmo material. Mas quando fricciono a minha mão, por exemplo, com o controle, a força de atrito é diferente, porque o material é diferente. Então a natureza dos corpos também influencia a força de atrito. Para fazer uma relação com a fórmula matemática, nós temos a força também dita como força normal. O que seria a força normal? É uma força normal, pode ser lá. Então, Normal, normal. Normal, veja. Tem temos contato aqui, normal. Contato aqui, uma força normal. Eu tenho um corpo contra o corpo, uma ação e uma outra reação. Só tem força normal quando tem força de contato. A força normal, ela não está somente ligada à força-peso. A força normal acontece quando o corpo está em contato com o outro. Exemplificando, a força normal sempre, always, forever, vai ser perpendicular à superfície. Eu vou pegar esse alicate. A força-peso dele está para baixo, a força-peso. Mas a força normal não está para cima. A força normal está entre o meu dedo em contato com o alicate. Ou seja, eu estou fazendo uma pressão e pode ser dita que é força normal. O alicate não cai pela pressão que eu estou aplicando no meu dedo no alicate e o atrito entre eles. Como já foi dito, é o atrito estático. O anormal influencia a força de atrito, porque ela está relacionada com a força-peso. E como nós vimos, a força-peso ela influencia no deslizamento ou na tendência de deslizar de um corpo, certo? Por exemplo, essa fórmula aqui, que define a força de atrito, em que nós temos a força de atrito, o μ, que também é chamado de coeficiente de atrito, e a normal, em que a força de atrito é igual a μ vezes a normal. O que é esse coeficiente de atrito? Esse coeficiente de atrito ele está relacionado com a superfície ou com a natureza dos corpos. Então eu tenho coeficiente de atrito em um atrito dinâmico ou um atrito estático. Pela fórmula, você percebe que quanto maior o coeficiente de atrito, maior a força de atrito. Ou seja, quando as naturezas dos corpos são totalmente diferentes, maior a força de atrito. Quando a força normal é maior a força de atrito. Então essa relação com o coeficiente de atrito e com a normal tem a ver com a força de atrito. Os cadernos. Então nós temos esse pequeno exemplo aqui, que na verdade são dois cadernos ou livros. Propaganda aí. São dois livros aqui intercalados com cada sua folha, uma em cima da outra. O que acontece? Quando esses dois rapazes vão tentar puxar esse livro, o que acontece é que a força de atrito desse livro que tem esse sentido e a força de atrito que tem esse sentido, elas acabam se igualando. Então não deixa que o caderno se separe. Ou seja, cada força de atrito relacionada a cada folha não deixa o próprio conjunto dos cadernos ou livros se separarem. Bora ver se a gente é forte mesmo. Vem pra cá dentro. Bora, puxa. Vai, puxa. Tá escorregando. Tá de código. Puxa. Viu como isso acontece? Daí, gente, isso é física. Olha, obrigado por ter assistido nossa aula. Obrigado. Nós três aqui. Bom, espero que vocês tenham dúvidas. Se tiverem, por favor, deixem nos comentários aqui embaixo. Se gostou, curta, dê ideias do que a gente pode melhorar. E é isso, a gente foi obrigado a fazer isso. Muito obrigado pela sua visualização. Até mais. Muito obrigado. Falou e fui! Bom, e nesse mesmo movimento retilíneo uniforme, Eu não acreditava em mim que isso era possível, né? Em relação a... Como...
Opa! Por exemplo, quando esse carinha de repente apareceu aqui atrás da minha frente. Tem que colocar isso. Oi! Vai entregar meu livro. Forças de contato. De contato. A deformação. Vai. Como já foi explicado? Não, pode. Por isso que na Terra, na vida real, Na vida real. digamos assim, Mas aí você se pergunta por que a minha mão deforma, de certa forma, o braço dele. Porque o braço nesse... é mole. Não só... A força, seja ela qualquer que seja, Quando nós pressionamos esse botão aqui, Como a gente faz muita força, então a força de atrito aumenta. Ou seja, se eu pegar simplesmente assim e puxar intercalado, deveria sair. Ah! Não sai. Caraca, atrito é muito... isso vai pros créditos.